Bom dia, quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós teremos uma aula de Ciências da Natureza e para isso vocês vão precisar colocar a apostila grupo 5 de vocês na página 138. Então vamos lá. Aqui na página 138 tem um texto chamado A Casinha Esquisita e eu vou ler esse texto junto com vocês, porque esse texto ele vai ser o início do nosso grupo 5, que vai falar sobre materiais biodegradáveis e não biodegradáveis. Então vamos lá. Era uma casinha até muito bonitinha, pintada de amarelo com bolinhas. Tirando isso, ninguém imaginava que houvesse tanta maluquice. Uma vez entrei escondido nela e já achei estranho. A maçaneta da porta era de algodão. Mas o susto foi maior, foi quando eu vi o lado de dentro. A sala só tinha objetos esquisitos. Um sofá de argila com uma mesinha de centro de papelão, uma mesa grande de couro e 4 cadeiras de carvão. A cozinha então nem se fala. Pratos de isopor e copos de madeira ficavam em cima da bancada de papel. As panelas de borracha estavam penduradas em cima do fogão de ouro. E os talheres, adivinham, eram de cortiça. Nos quartos, as camas eram de palha e tinham colchões de pedra. Os lençóis eram de papel alumínio. Em cima da cama havia um casaco de plástico, tentando combinar com uma camisa de arame. E logo embaixo tinha um par de botas de chumbo, com meias de prata. E foi só isso que eu vi. Saí correndo antes que ficasse maluco com tanta esquisitice. Gostaram do texto? Esse texto fala sobre uma casa, sobre os itens básicos de uma casa, mas esses itens básicos de uma casa, geralmente, eles não são feitos com os materiais dos itens na nossa casa, né? Para que a gente possa comparar todos esses materiais que foram citados no texto com os materiais reais que fazem esses móveis, né? Eu quero vocês agora na página 146. Então, rapidinho, vamos todo mundo para a página 146, que a gente vai fazer juntos essa atividade aqui, essa tabela. Nós vamos preencher essa tabela juntos, para que depois eu possa começar a explicar para vocês o conceito de materiais biodegradáveis e não biodegradáveis. Vamos começar pela maçaneta do texto da casinha. Qual que é a função da maçaneta? Abrir uma porta. Na casinha ela era feita de algodão, mas na nossa casa ela é feita ou de ferro ou de alumínio. Então você vai escrever: a função da maçaneta é abrir uma porta, a maçaneta da casinha era feita de algodão e a da nossa casa é feita de ferro ou alumínio. E o sofá? O sofá serve para a gente sentar. Na casinha ele era feito de argila, mas na nossa casa ele é feito de espuma e madeira. E a mesinha de centro? Bom, a função de uma mesinha de centro é decoração. Ela serve para você decorar a sala, colocar algum objeto em cima. Na casinha esquisita, a mesinha de centro era feita de papelão. Na nossa casa, geralmente ela é feita de ferro, madeira e às vezes pode até ter vidro. E a mesa grande? A mesa grande ela serve para a gente sentar para comer, fazer nossas refeições. Na casinha ela era feita de couro. Na nossa casa, geralmente ela é feita de madeira, vidro ou ferro. E as cadeiras? As cadeiras servem para a gente sentar. Lá na casinha esquisita, eram cadeiras de carvão. Na nossa casa, são cadeiras de madeira, de ferro ou de plástico. E os pratos? Servem para comer. Na casinha eles eram feitos de isopor, mas na nossa casa eles são feitos de vidro. Os copos servem para beber. Na casinha eles eram feitos de madeira e na nossa casa eles são de vidro, de alumínio, mas também tem copo de plástico, né? E a bancada? A bancada é um apoio, né? E geralmente lá na casinha esquisita ela era feita de papel, mas na nossa casa ela é sempre feita de tijolo ou de pedra. As panelas servem para cozinhar, mas as panelas da casinha esquisita eram feitas de borracha. Na nossa casa elas são feitas de alumínio. O
fogão também serve para cozinhar. Na casinha ele era feito de ouro e na nossa casa ele é feito de ferro e vidro também, ok? Os talheres. Os talheres, eles servem para a gente poder comer, levar a comida na nossa boca. Na casinha, eles eram feitos de cortiça. Na nossa casa, eles são feitos de metal. As camas servem para a gente deitar. Na casinha era uma cama de palha, na nossa casa, geralmente, a cama é de madeira. Os colchões para dormir. Na casinha era feito de pedra. Imagina a gente dormir num colchão de pedra. Na nossa casa é feito de espuma, graças a Deus, né? Os lençóis para cobrir eram feitos de papel alumínio. Na nossa casa, eles são feitos de tecido de algodão. O casaco para vestir era feito de plástico. Na nossa casa, muitas vezes eles são feitos de lã, né? Que nem esse casaco que eu tô usando é de lã. A camisa também serve para vestir. Lá na casinha esquisita, era uma camisa de arame. Na nossa casa, é uma camisa de tecido de algodão. As botas servem para calçar. Na casinha esquisita, elas eram feitas de chumbo. Chumbo é um metal muito perigoso, porque ele é tóxico. Na nossa casa, as botas são feitas de couro. E as meias? As meias servem para vestir. Na casinha esquisita, elas eram feitas de prata. Na nossa casa, elas são feitas de algodão. Agora que a gente já preencheu essa tabela, eu queria que vocês observassem para essa tabela a quantidade enorme de materiais que a gente falou: algodão, argila, couro, carvão, isopor, madeira, ferro, alumínio, espuma, papel alumínio, arame, chumbo, prata. É muito material. Esses materiais, vamos para a página 140 agora, meninos. Esses materiais, eles são considerados a matéria-prima que dá origem a todos os produtos que a gente precisa para conseguir viver. Essa matéria-prima, ela pode ser dividida em materiais naturais, que são divididos de acordo com a origem, mineral, vegetal e animal. Olhando para essas figuras aqui, os metais, por exemplo, alumínio, ferro, ouro, prata, eles são de origem mineral. O algodão, por exemplo, ele é de origem vegetal, porque o algodão é uma planta. E o couro, ele é de origem animal, certinho? Então, todos os materiais que a gente falou aqui na casinha esquisita, eles têm uma origem. E muitas vezes essa origem, ela pode ser mineral, vegetal ou animal. Nesse caso, nós estamos falando de materiais naturais, ok? Mas o homem, com o passar dos anos, ele começou a inventar novos materiais que não são encontrados na natureza. E esses materiais, eles são chamados de materiais sintéticos. E os materiais sintéticos, eles são produzidos na indústria. E eles são um grande problema. Aliás, eles são um problema enorme para o meio ambiente. Por quê? Porque eles não são biodegradáveis, ou seja, os materiais sintéticos, eles são produzidos através dos materiais naturais. Porém, a indústria faz uma transformação química nesse material e a natureza não consegue decompor. Então, ele vira lixo por muitos e muitos e muitos e muitos anos e ele acaba poluindo o meio ambiente. Vou mostrar para vocês alguns tipos de materiais sintéticos. O plástico, que é o pior de todos, ele é feito de petróleo. Nós temos o vidro é feito de areia. E nós temos a cerâmica, né, que é feita da argila. Então, a cerâmica, o vidro e o plástico, eles são materiais sintéticos, né? Eles são materiais produzidos, modificados quimicamente. Pare e pensa na sua vida. Na sua vida, existem muitos materiais sintéticos? Vamos pensar.
Vou olhar aqui na minha bancada. Caneta de plástico, cabo da tesoura de plástico, capinha de plástico. Guardo meus adesivos aqui. Plástico, controle de plástico, tubinho de tinta da impressora, plástico, meu título eleitoral, plastificado. Perceberam a quantidade de plástico que eu tenho só aqui na minha mesa? Olha a sua volta, olha a sua casa. Percebam a quantidade de plástico, percebam como que nós somos dependentes do plástico para viver. Vamos agora falar, enfim, sobre os materiais biodegradáveis e não biodegradáveis. Os materiais biodegradáveis são aqueles que, quando a gente joga fora na natureza, em pouco tempo, os fungos e bactérias que existem misturados no solo conseguem decompor esse material. Então, o que seriam os materiais biodegradáveis? Todos aqueles materiais que são feitos de couro, papel, madeira, alguns tecidos naturais e alguns metais, ok? Esses materiais de couro, de papel, de madeira, de tecido natural, como por exemplo o algodão, porque nós temos o tecido sintético, como o nylon, que é produzido nas indústrias, e esse nylon, ele é um produto sintético, ele é um problema. Esses materiais, eles são biodegradáveis. Se você jogar fora, em poucos anos, a natureza encarrega-se de decompor esses materiais. Porém, nós temos os materiais não biodegradáveis. E esses materiais não biodegradáveis, eles demoram milhares de anos para se decompor. Por exemplo, o material que é usado na fabricação das pilhas e baterias, tanto que existe uma lei que você não pode jogar pilhas e baterias no lixo comum. As pilhas e baterias, elas têm um local próprio para descarte, que geralmente fica em escolas, bancos e supermercados, e as pessoas conscientizam as pessoas para jogar essas pilhas nesses locais. Por quê? Porque elas serão destinadas para um processo de reciclagem que não vai poluir e afetar o solo. As tintas que a gente usa para pintar nossa casa, né? Para vocês terem noção, uma madeira, um pedaço de madeira, ele é biodegradável. Se você jogar na natureza, logo ele se decompõe. Mas se você pintar essa madeira, demora muito mais, até mais de 13 anos para ela se decompor, porque a tinta é um produto sintético não biodegradável. E olha aqui, ó, grande problema também, isopor, né? Gente, o isopor é um problema, porque tudo que a gente compra hoje em dia vem no isopor, né? Marmita, doce, às vezes a gente compra isopor para poder colocar alguma coisa. Então, assim, esse isopor, além dele ser um produto não biodegradável, ou seja, que a natureza não consegue decompor, ele não é reciclável, não tem como você reciclar o isopor. Então, de fato, todo o isopor que é produzido no mundo, ele é jogado fora e fica poluindo o meio ambiente. Para pensar o quanto que isso é grave, né? Então, os produtos sintéticos, que são aqueles produzidos pelas indústrias, que são aqueles que passam por transformações químicas, eles são não biodegradáveis, ou seja, a natureza não consegue decompor esses materiais. Agora, um outro problema também, as benditas das sacolas plásticas, né? Até teve uma polêmica anos atrás aí proibindo essas sacolas e muitas indústrias começaram então a lançar sacolas biodegradáveis que são feitas de um plástico que vem de resinas de amido que vem do milho. Então, quando essas sacolas que são biodegradáveis, quando elas são jogadas no meio ambiente, em poucos meses o solo, as bactérias e os fungos do solo conseguem decompor essas sacolas. Porém, as sacolas que não são biodegradáveis,
elas demoram milhões, milhares de anos para se decompor e muitas vezes elas acabam prejudicando principalmente os animais marinhos. Uma vez eu vi uma entrevista que falava que no Oceano Pacífico tem um lugar onde todo o plástico que é jogado nos rios e nos mares, né, ele vai se acumulando. Até chama o grande lixo do Oceano Pacífico. Se vocês puderem procurar o vídeo no YouTube para assistir, é bem interessante. E a quantidade de sacolinhas que existe nesse lugar é, assim, extraordinária, né? É triste de ver o quanto que o ser humano gera lixo e não se preocupa com o meio ambiente, ok? Vamos lá. Nós vamos fazer juntos agora, na página 147, o exercício de número 3, tá? Eu tenho aqui alguns objetos. Lata de alimentos em conserva. A lata de alimentos em conserva é feita de um material sintético. Qual material sintético que é? É o alumínio. O alumínio, ele tem qual origem? Ele é origem mineral, animal ou vegetal? O alumínio é um metal e todo metal tem origem mineral. Garrafa de vidro é feita de vidro. O vidro é um produto sintético. Qual que é a origem do produto natural que faz o vidro? O produto natural que faz o vidro é a areia. A areia tem origem mineral. Uma bola de papel. Qual que é o material sintético? É o papel. Qual que é a origem do material natural que dá origem ao papel? Bom, o papel é feito de madeira, vocês sabem. E a madeira tem origem vegetal. A garrafa de plástico, ela é feita de plástico. O plástico é um material sintético, né? Produzido. A origem do plástico é mineral. Por quê? Porque ele é feito de petróleo. E o petróleo é de origem mineral. A lâmpada, ela é feita de vidro. Esse vidro vem da areia. A areia é origem mineral. Caixa de ovos é feita de papelão. Papelão é feito de papel e papel é feito de madeira. Então, origem vegetal, porque a madeira vem da árvore, a árvore é uma planta, então origem vegetal. Então, meninos, por que eu comecei a aula de hoje com o texto da casinha? Porque se você parar para pensar em todos os materiais que foram citados no texto da casinha, essa casinha era uma casinha biodegradável. Ela possuía, na sua maioria, elementos e materiais que não que não demoram muito tempo para a natureza decompor. Então, era uma casinha biodegradável. Se a gente parar para pensar na nossa casa, a nossa casa, ela é não biodegradável, porque a maioria das coisas que formam a nossa casa, a tinta da parede, o forro de PVC, o piso que está instalado no chão, os móveis, são todos feitos de produtos sintéticos e esses produtos sintéticos são não biodegradáveis, ou seja, a natureza não consegue decompor em pouco tempo. Pensando nesse raciocínio de biodegradável e não biodegradável, você agora vai fazer o exercício 4. Observe a imagem a seguir e circule apenas os objetos fabricados com material que é biodegradável. Então, olha só, veja bem. Aqui nós temos vários tipos de objetos. Latas de alumínio, garrafas de vidro, papel, garrafas de plástico e isopor. De todas essas imagens aqui, somente uma só, tem um material biodegradável, que é aquele material que se a gente jogar fora, se a gente jogar na natureza, em pouco tempo o solo, os fungos e as bactérias do solo vão conseguir decompor esse material. Qual é a imagem? Qual mãozinha tem um material que é biodegradável? Você vai circular essa mãozinha, combinado? Assim que você terminar o exercício 4, você vai para a página 148 agora, que nós vamos fazer o exercício de número 5. Aqui nós temos um objeto, né, um vaso,
E esse vaso, ele é feito de argila, ok? Argila, você vai pensar na argila, né? Qual é a origem do material de que é feito esse objeto? Bom, o material do qual é feito esse objeto é a argila. A argila, ela é de origem sintética ou natural? Ela é animal, vegetal ou mineral? Então, você vai analisar, né, se ela é sintética ou natural, e você também vai analisar se ela vem dos animais, se ela vem das plantas ou se ela vem dos minerais. Assim que você analisar e encontrar as duas características da argila, você vai marcar um X na alternativa correta. Exercício 6 agora. Na forma em que se encontra o material usado para fabricar o objeto da imagem do exercício anterior, é biodegradável ou não biodegradável? Essa argila aqui, que está dando origem a esse vaso, vocês, desse jeito aqui, né, na forma de cerâmica, vocês acham que é um material biodegradável ou não biodegradável? Para, pensa e responde. Por último, agora, nós vamos fazer a página 149. A imagem mostra o tempo de decomposição de cada objeto. Analise e circule nela os objetos que são fabricados com materiais biodegradáveis, ou seja, são aqueles materiais que serão decompostos pela natureza em pouco tempo. Você não precisa circular, você pode pintar a letra. Então, vamos lá. O couro demora 50 anos. 50 anos, né? Então, cadê a imagem A? Você acha que 50 anos é pouco ou muito tempo para a decomposição de um lixo, de algo que foi parar para o lixo? É muito tempo. Então, se demora muito tempo para se decompor, é um material não biodegradável. Então, por exemplo, o couro você já não vai pintar, porque não é biodegradável. As garrafas de plástico, olha aqui, demoram 100 anos. 100 anos é muito tempo para uma garrafa de plástico ficar como lixo no meio ambiente. Então, o plástico é não biodegradável. Agora, olha o tecido aqui, ó. No máximo, 1 ano. Então, o tecido é rapidinho, né? Ele se decompõe rapidinho. Então, ele é biodegradável, certo? Eu fiz, assim, eu expliquei para vocês os itens A, B e C. Então, o tecido aqui, ó, que nem esse item C aqui, você vai pintar. Agora, você sozinho vai analisar as letras D, E, F, G, H, I, J, K e L. Lembrando, meninos, que pouco tempo de decomposição seria, assim, no máximo 1 ano. Passou de 2, 3 anos, já é um problema para a natureza, então já é um material não biodegradável, certinho? Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre os materiais biodegradáveis e não biodegradáveis e entendido também a importância, né, ambiental da gente reduzir a nossa produção de lixo. Porque, meninos, mesmo que um material seja biodegradável, ele também é um problema para o meio ambiente. O excesso de lixo, seja ele biodegradável ou não, ele causa problemas ambientais, ele causa poluição, ele destrói o meio ambiente, ok? A nossa aula de hoje chegou ao fim. Assim que você terminar, você vai mandar foto para a tia Letícia dessas 3 páginas aqui, 147, 148 e 149, que são as páginas que eu preciso fazer a correção com vocês. Meninos, não deixem as atividades atrasar. Vamos fazer tudo direitinho, tá fácil. Estamos começando o 3º bimestre e eu espero que todos vocês participem efetivamente, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.